Hola, hola, bienvenidos a otra live, lunes 18. Buenas noches a todos que estão aqui comigo hoje. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol há muitos anos, com muita experiência em sala de aula, e transformei essa minha experiência, a minha metodologia, em cursos online. Então, se você tem interesse... Olá! Então, se você tem interesse em aprender espanhol, vem conhecer os meus cursos online. Tenho vários cursos, várias opções para você. Curso básico, curso intermediário e o curso completo, que tem o nome do Zero ao Avançado, que é um curso completo de espanhol, para quem quer começar sem nenhum conhecimento ou com conhecimento muito pequeno da língua e chegar ao nível avançado de conhecimento do idioma espanhol. Então eu transformei a minha experiência em sala de aula, já são 29 anos dando aula de espanhol, em cursos online agora para vocês. Então estão disponíveis na plataforma. Ai, que bom, obrigada, Jujuza Naruto. Que bom, fiquei feliz. Já vamos começar mais animadas ainda a live. Você que quer aprender espanhol de uma maneira... Ah, que ótimo, você vai gostar, Juju. Você vai gostar bastante. Você precisa me falar depois qual que é o seu nível de idioma, para saber qual que é o curso mais apropriado para você. Se é o básico, se você já tem algum conhecimento real na língua, se é o intermediário, ou se você quer um curso completo. Né? Então isso é importante a gente conversar, depois você me chama e me conta aí qual que é o seu interesse, o seu objetivo. Porque essa questão do objetivo também é muito importante, né, pessoal? Para que você quer estudar espanhol? Para fazer uma viagem, então é uma coisa pontual, que você precisa ter um conhecimento básico daquele idioma para viajar. Então você precisa conhecer algumas estruturas para conseguir se comunicar, mas não quer ir muito a fundo no conhecimento do idioma? Ok. Temos esse perfil de pessoas. Tem pessoas que querem estudar em outro país, querem estudar num país que fale espanhol, então aí ele precisa ter um conhecimento intermediário do idioma. As melhores universidades da Espanha, do México, da Argentina, enfim, de qualquer país que fale espanhol, as melhores universidades, elas exigem uma certificação. E essa certificação você tem que provar que tem um conhecimento intermediário daquele idioma. Então você precisa estar classificada no nível B1 ou B2, de acordo com o Marco Comum Europeu das Línguas. Então, se você precisa de um conhecimento intermediário e já sabe um pouco do espanhol, então você pode vir conhecer o meu curso intermediário. Com o curso intermediário, você já tendo essa bagagem aí básica do espanhol, você vai conseguir ser aprovado em uma prova de proficiência, numa prova de certificação. Porque o conteúdo do meu curso intermediário é basicamente o conteúdo pedido nas provas de certificação. Claro que se você precisa de algo mais direcionado para determinada prova que você vai fazer, aí eu indico você procurar aulas particulares, que eu também dou, claro, para te direcionar no preparo dessa prova específica, porque cada prova tem uma peculiaridade. Então, cada prova tem um jeitinho ali que você precisa pegar qual é esse jeito para você poder ser aprovado. Mas o conteúdo do meu curso intermediário é o suficiente para você ter esse conhecimento e depois algumas aulas particulares para você pegar o jeito da prova e conseguir fazer essa prova e ser aprovado e estudar na universidade que você desejar, fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado, a sua pós-graduação ou mesmo a sua graduação. Agora, se o seu interesse é ter um conhecimento mais completo do idioma, chegar ao nível avançado de conhecimento do espanhol, aí eu te convido a conhecer o meu curso Zero ao Avançado em Espanhol. Que aí você vai ter um conhecimento que vai passar pelo básico, vai chegar em todo esse intermediário que eu tô te falando, para chegar num conhecimento mais avançado da língua. Então eu recebi uma pergunta hoje de uma seguidora que foi a seguinte: em um ano eu consigo aprender espanhol? A pergunta foi exatamente essa. Deixa eu procurar aqui com as palavras que a pessoa escreveu para eu não falar besteira. É possível aprender espanhol em menos de um ano?
Foi a pergunta da pessoa que eu coloquei lá na caixinha de perguntas, né? Eu sempre abro a caixinha no dia da live para que você mande uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade que você tiver com relação à língua espanhola. Então participe. E se por um acaso você não respondeu e está na live aqui comigo agora, escreve aí. Escreve para mim agora que eu já te respondo ao vivo a sua dúvida, o seu questionamento. Então a pessoa fez essa pergunta para mim: se é possível aprender espanhol em menos de um ano? Depende de qual nível de espanhol você está se referindo. Se é um nível básico do idioma, um conhecimento básico, sim, em um ano você conhece. Agora, você aprende, você chega ao nível avançado do idioma em um ano? Não, não chega. No nível avançado do idioma em um ano você não chega. E no nível fluente, menos ainda. O idioma, ele precisa de tempo e precisa de dedicação. Estou sendo aqui bem sincera com a pessoa que perguntou e com vocês que estão me assistindo. Não existe milagre. Não existe, começou a aprender espanhol hoje e a semana que vem já está no nível avançado. Você não vai aprender espanhol em 3 meses fluente. Espanhol e nem língua nenhuma. Certo? Porque existe aí um tempo, um preparo, não é assim. Cheguei, vou começar a estudar espanhol hoje, amanhã eu já estou falando fluente. Não, não é assim. Por mais que o idioma seja similar ao português, não é tão simples assim. Tem muitas pegadinhas para nós brasileiros. E com essa experiência que eu tenho como professora há tantos anos dando aula, eu já sei todas essas pegadinhas. Eu sei quais são as dificuldades que os brasileiros têm ao aprender o espanhol. Eu me lembro muito bem quais eram as minhas dificuldades quando eu aprendi espanhol, lá atrás, e com essa experiência que eu tenho de tantos anos dando aula para várias faixas etárias diferentes, eu sei quais são as pegadinhas. Aquela hora que o aluno vai engasgar, porque vai comparar o espanhol ao português, o que é normal, porque a gente faz essa comparação com a outra língua quando você está aprendendo um idioma novo. Você está adquirindo um idioma novo, você faz essa comparação com o idioma anterior que você aprendeu. No caso, a língua portuguesa. Se você já fala um segundo idioma, aí você vai fazer essa comparação com essa língua estrangeira que você conhece. Então, se você é brasileiro e já fala inglês, por exemplo, vai aprender espanhol, você vai associar o espanhol ao inglês. Se você só fala português, você associa o espanhol ao português. Então, a aquisição da língua passa por esse processo. Então, supondo que esse aluno só fala português, ele vai associar o espanhol ao português. Em algumas estruturas, ok, vai ser muito fácil, porque é parecido ou igual. Agora, em outras estruturas, não é bem assim. Então, é isso que você tem que tomar cuidado, e eu tenho toda essa bagagem para passar para vocês, e com a metodologia que eu desenvolvi, eu já faço com que o espanhol seja um idioma natural. Você vai aprender de maneira natural essa língua, que é a segunda mais falada no mundo, como eu sempre falo aí nas minhas lives. Então, para a pessoa que perguntou, em um ano você vai aprender espanhol? Depende do nível que você está pretendendo chegar. Se você quer ter um nível básico, chegando no intermediário, em um ano, claro, dependendo do seu tempo e da sua dedicação, sim, você pode chegar a esse conhecimento. Agora, nível avançado, fluente em um ano, infelizmente não. Outra pergunta que a pessoa me fez foi: por onde começar a estudar espanhol? Eu já fiz 2 lives falando mais ou menos sobre isso. Então, essas lives, quando eu faço aqui para vocês, se você não consegue participar ao vivo, depois eu coloco ela no Instagram. Eu posto no Instagram e eu posto no YouTube também a live na íntegra. Então, uma das lives se chama Saia do Zero e Comece a Falar Espanhol Hoje. Então, lá eu dou várias dicas de onde você pode, por onde você vai começar a estudar espanhol. Então, talvez essa pessoa que me perguntou seja uma seguidora nova e não tenha acompanhado as minhas lives, né? Ou perdeu por algum motivo, enfim. Lá tem várias dicas de como você vai começar. Eu dou uma aula sobre isso. Eu falo quais são os conteúdos iniciais, aquilo que você precisa saber para dar o seu pontapé inicial. E depois de outras semanas, eu fiz uma outra live também que eu falo por onde começar. O título da live é essa: por onde começar?
Então, se você está chegando aqui agora e ainda não segue o meu canal Kátia Underline Comunica, você está perdendo a oportunidade de aprender muita coisa legal na língua espanhola. Vai lá, segue meu canal, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, porque tudo isso é importante para que o canal cresça. E além disso, segue meu canal também no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no TikTok. Kátia Underline Comunica. Sempre tem vídeos novos para vocês, sempre tem alguma curiosidade sobre o idioma, questões culturais, gastronômicas, festas típicas, vocabulário, falsos cognatos, enfim. Tem uma variedade aí muito grande de conteúdo para você todo dia. E toda semana tem live aqui no canal também. Uma outra pergunta de uma seguidora hoje também foi a seguinte: músicas boas em espanhol. Também é muito relativo músicas boas em espanhol, porque o que pode ser uma música boa para mim, pode não ser para essa pessoa, pode não ser para você. Então, como eu vou dizer músicas boas em espanhol? Eu não sei qual é o seu estilo de música, o que você gosta de ouvir, se você prefere músicas românticas, se você prefere músicas mais dançantes, né? Músicas mais lentas, músicas mais agitadas. Então, bandas que eu gosto de ouvir, cantores que eu gosto de ouvir, que eu acho que tem uma música boa, que dá pra você aprender com a letra, que dá pra você entender o que eles estão falando, né? Que a música tem uma história, que tem um contexto. Maná é uma banda que eu gosto muito, mexicana. Um rock, um pop rock mexicano muito bom. Tem o Juanes é um cantor colombiano também muito famoso, tem umas músicas bem legais, bem bonitas. A Shakira, que eu gosto bastante, claro, a época da Shakira que ela cantava em espanhol, né? A Shakira em espanhol. Agora ela canta mais em inglês, vez ou outra que ela lança alguma música em espanhol, mas também dá pra você aprender muita coisa com as músicas da Shakira. Buena Vista tem uma banda cubana que eu já fiz até uma postagem lá no meu canal do Instagram sobre essa banda, Buena Vista Social Club. Então, uma banda de músicos incríveis de Cuba, que cantam também uma música bem gostosa, dançante, vocabulário cubano, gírias cubanas, bem legal, uma melodia bem gostosa. Luiz Miguel é um cantor espanhol, romântico, músicas assim mais voltadas para um bolero. Rock uruguaio, Valentina. La Bella Puerca. Músicas muito conhecidas. Rock uruguaio. Rock uruguacho. Olha aí, mais uma dica aí para a pessoa que perguntou. Se estiver assistindo a live, a pessoa já vai ter essas informações aí, né? Tem um cantor argentino também, agora que a Valentina falou dessa banda uruguaia, eu lembrei, tem o Fito Páez, que é um cantor argentino também bem famoso, que tem umas músicas com umas letras muito bonitas. Então você vai aprender o sotaque argentino, você vai aprender vocabulário argentino, e as músicas dele também são bem legais. Então são aí algumas dicas respondendo algumas perguntas que eu recebi para a live de hoje. E qual é o tema da nossa live de hoje então, já que eu tô falando tanto, ainda não entrei no tema da live, né? Curiosidades sobre o espanhol da Espanha. Então vocês sabem que o espanhol é o idioma falado por 21 países como língua oficial. Claro que tem variação nesse vocabulário, tem variação na pronúncia de algumas letras, tem mudanças de expressões. Claro, isso acontece em português. Se você viaja para diferentes partes do Brasil, você vê variação de pronúncia. Eu não estou nem me referindo a Portugal e outros países que falam português. Estou me referindo somente ao Brasil, que é um país enorme e que tem uma diversidade incrível de vocabulário, de sotaques, de expressões, que às vezes significa uma coisa numa região e outra em outra região, que às vezes uma palavra tem um tom pejorativo num determinado lugar e em outro lugar não. Então isso acontece com o espanhol também. Então o espanhol é um idioma repleto aí de variações e ele costuma ser dividido em dois grandes grupos: o espanhol europeu, que é o espanhol da Espanha, e o espanhol latino, que é o espanhol dos 20 países que falam espanhol como língua oficial.
E os países também têm dialetos, características próprias, que se destacam em alguns aspectos. E com o espanhol da Espanha não é diferente. É isso que a gente vai falar hoje. O tamanho geográfico do Brasil é muito maior do que o tamanho geográfico da Espanha, você sabe disso. A Espanha, ela é geograficamente do tamanho do estado de Minas Gerais. Então, a Espanha cabe em Minas Gerais. E a maior curiosidade é que a Espanha, sendo do tamanho do estado de Minas Gerais, ela tem uma variação de vocabulário grande. E ela tem características específicas em cada região aí do país. Vocês sabem que o idioma oficial da Espanha é o castelhano / espanhol, que é a mesma coisa. Também muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença entre espanhol e castelhano. Não há diferença. Castelhano e espanhol é a mesma coisa, porém na Espanha existem idiomas cooficiais. O idioma oficial é o espanhol / castelhano. E os cooficiais? Os cooficiais, por exemplo, o euskera, que é da região do País Basco, lá no norte da Espanha. O galego, na região da Galícia, noroeste da Espanha. O catalão da região de Catalunha, Catalunha capital, lá de Barcelona. Então são idiomas cooficiais que existem dentro da Espanha. Nas suas comunidades autônomas, os alunos, além de aprenderem o espanhol nas escolas, eles aprendem o idioma cooficial da região onde eles estão. O catalão é falado em Barcelona, Valência, tem o aranês também, que é outro idioma cooficial da Espanha. Além de todos os outros dialetos. Então vocês veem, a Espanha não é um país enorme e tem muita variação aí de pronúncia, de vocabulário, de expressões, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa live. Então fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. Algumas particularidades divergem dentro do próprio país. Uma das mais marcantes é a pronúncia das letras S, da letra C e da letra Z. Então vamos conhecer aí as principais diferenças do espanhol da Espanha. Eu vou fazer outras lives depois com características do espanhol de Colômbia, México, Argentina, enfim, tem muita coisa aí para falar, tem muita coisa legal para aprender, porque é uma diversidade enorme que a língua espanhola apresenta. Certo? Então, vamos lá. Os regionalismos, eles são bem aparentes em palavras e expressões de uso próprio do país. Ou seja, não são comumente ouvidas em outros lugares. Então, algumas expressões, algumas pronúncias, o espanhol tem uma pronúncia bem característica, que se você aprende essa característica, você vai conseguir identificar quando é um espanhol que estiver falando com você. É aquele sotaque bem singular. Então, marcado pela presença de cesseo, ieísmo e outras coisas que eu vou falar e explicar tudo isso aqui para vocês. Apesar da pronúncia do espanhol da Espanha variar de uma região para outra, isso não atrapalha a sua comunicação em espanhol. Porque a estrutura da língua é a mesma, algumas peculiaridades que vão ser diferentes. E as do espanhol, da Espanha, eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, se aquele sotaque te parece difícil de entender, provavelmente quer dizer que você tem pouco costume de ouvi-lo. E a prática vai te ajudar muito nesses casos. Então, se você escuta um argentino falando e você acha que aquele sotaque mais é difícil para você, provavelmente é porque você não tem tanto contato com esse sotaque. E vocês sabem que o nosso ouvido, ele vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai ouvindo aquele som e a gente começa a reproduzir da maneira que a gente está ouvindo. Então, se você tem contato com um mexicano, se o espanhol que você ouve é o espanhol do México, provavelmente você vai reproduzir esse espanhol do México, porque é aquele que você tem mais contato. Se o seu contato é com o espanhol da Espanha, você vai reproduzir aquele acento, aquele sotaque da Espanha. E isso é super natural. Quando você fica muito tempo em determinada região do seu próprio país, você já não começa a pegar aquele sotaque da região?
Você vai para Minas Gerais e já não começa a falar mais ou menos do jeito que eles falam? Você vai para o Rio de Janeiro, você já não começa a ouvir o sotaque carioca e começar a, parece que, falar como eles? É natural, claro que tem pessoas que pegam mais esse sotaque e pessoas que não. Então aí também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um sotaque mais forte do que outros, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que é um fenômeno chamado cesseo. Cesseo, ele faz referência à tendência de pronunciar as letras S e Z e a sílaba C seguida de E C seguida de I com o som de dois S's, igual ao português. Fácil, né? Então, por exemplo, sábado, manzana, manzana, que se escreve com a letra Z, a letra zeta, manzana, manzana é a fruta, né? A maçã. Cerimônia, cielo,